Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos e vamos à nossa palavra dessa manhã, né? Aos fiéis das 8h30. Queridos, ainda dentro daquela parte de confissões, daquela série, eu queria dar uma continuidade sobre um tema, sobre carência e latria, esse termo inventado aí. E hoje mais uma abordagem no seguinte aspecto, como o próprio título sugere aí, né? É o cativeiro emocional que isso causa na vida das pessoas e como você pode romper essa identidade de vítima que ela faz muitas das vezes as pessoas assumirem. Durante o louvor ali, eu estava pensando em algumas coisas e não sei quantos de vocês já fizeram alguma terapia ou passou por alguma coisa. E talvez na mente de vocês tenham algum entendimento de um trauma na vida, alguma coisa que o traumatizou, que vítima de alguém, ou você já chegou à conclusão que você é assim por causa de alguém fez alguma coisa ou deixou de fazer. Então é mais ou menos sobre essa linha que a gente vai desenvolver aqui. E essa idolatria das carências, que coloquei como carência, carência e latria, aprisiona as pessoas. E eu quero relembrar um pouquinho da palavra anterior para contextualizar. E justamente a carência e a latria eu defini como uma idolatria das necessidades emocionais que as pessoas têm, que é um dos frutos aí da filosofia do ame-se mais, tá? Daquela autossatisfação, aquela eu me amo, e tantas coisas assim, que nessa linha desconsidera a vontade de Deus, porque a pessoa só pensa do ponto de vista dela. Essa mentalidade, como eu disse no sermão anterior, ela se aprofundou desde 1973, uma observação do psiquiatra Karl Menninger, que ele disse que estava observando na sociedade, por meio dos tratamentos e terapias aí, um declínio da percepção do pecado no meio da sociedade. E isso se dava por projeções de carências passadas. Ele estava observando isso. E estava transformando os desejos pessoais da sociedade como exigências, que o pessoal buscava uma aprovação e faziam uso justamente dessas carências passadas, que se tornaram exigências, faziam como ferramenta de manipulação nos seus relacionamentos. Isso em 1973, um psiquiatra renomado, que nem crente era. E conforme ilustrado por exemplos bíblicos que eu coloquei lá no sermão anterior. Depois vocês visitem lá e olhem lá, que eu coloquei sobre a vida de Raquel, sobre o rei Saul e Labão, uns outros exemplos assim. Já essa mensagem, conectando ainda, a gente vai descrever a carência e a latria e como você às vezes permanece nela e como essa permanência é justamente uma escolha que alimenta um efeito cíclico ali de vitimização na sua vida. E você não se liberta daquilo. Ou seja, a pessoa dia a dia faz a manutenção eventual do seu estado, de sua identidade de vítima. Ela sempre se apresenta assim. E desenvolvendo esse assunto, vamos tratar hoje sobre a vida vicária. Eu vou usar esse termo que para vocês pode ser novo, para alguns já é antigo e faz tempo que não usa. Mas por que eu estou usando a palavra aqui? Por que alguns vivem como vicários? Vicários, tá, irmãos? Não é vigário, não, nem nada, é vicário, tá bom? Por que você vive como vicário? E eu coloquei justamente a alma vicária. O significado de vicário é quando você dá a vida em sacrifício do outro, tá bom? Por que eu uso esse termo vicário? Porque a palavra vítima veio justamente daquela palavra do latim vicarius. E vicarius é justamente o que faz, às vezes, do outro, o substituto. E vocês vão compreender onde eu quero chegar. Então, quando você assume a identidade de vítima, você continuamente entrega a sua vida àquele que pecou contra você, tornando-se vicário. E aí é impossível, sabe, irmãos, de nos protegermos de sermos atingidos pelos pecados de outra pessoa. É impossível.
Todos nós aqui, de uma forma ou de outra, seremos atingidos pelo pecado de alguém. E saiba, alguém certamente já foi atingido pelo seu pecado. E sabe desde quando? Desde que você nasceu. Como diz Agostinho, quando bebê, você manipulava sua mãe com um grito de choro sem fome. Bonitinho, né, irmãos? Mas pecadinho. E a sua mãe, tadinha, morrendo de sono, tinha que levantar para alimentar a sua gula. Então, só para não ter a oportunidade de algum hipócrita falar que nunca pecou, né? Então, é mais ou menos isso. Todos pecamos. Ou seremos atingidos pelo pecado de alguém, ou alguém foi atingido pelo o nosso pecado. E essa condição de você se preservar, de ser atingido pelo pecado de alguém, ela foge ao seu controle. Mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos atingidos pelo o pecado de alguém e inevitavelmente seremos vítimas, tá certo? De alguma transgressão de alguém. Mais cedo ou mais tarde. Isso não é profecia, isso é uma realidade. Não pode ter dúvida nenhuma aqui em relação a isso, tá bom? Então, contudo, é pecado você escolher permanecer nesse tema, nesse sentido, nessa percepção de vítima eterna aí, permanecer no seu papel de vítima. É pecado você permanecer com a sua identidade de vicário. Estudando aí o comportamento da alma, né? Segundo a palavra de Deus, a gente começa a observar que ela demonstra que pensar em si mesmo como vítima é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. É uma das piores coisas. Essa mentalidade, como já dissemos aqui anteriormente no sermão passado, embora frequentemente ela surja por uma dor legítima que aconteceu a você, eu não nego, talvez a dor seja legítima mesmo, tá bom? E ela ocorra, muitas das vezes ela produz essa dor legítima, uma espiral descendente ali, onde o fim é o poço de uma alma vicária. Você só pensa naquilo e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Você vive uma alma vicária e não uma alma viva no Senhor. E optar por se manter nesse papel de vítima, quando você opta por isso, você assume um fardo da transgressão daquele que pecou e feriu você e abusou você, e isso transforma-se cada vez mais numa alma enredada, numa alma que vai ficando cativa ao pecado do outro contra você. Louco isso, né, irmão? E esse fardo é difícil e ninguém aqui tem a competência para carregar isso. Fardo do pecado dos outros, só um homem carregou isso, o nosso unigênito Jesus Cristo. Unigênito por quê, irmãos? Unigênito não é porque é um filho único, é um filho de uma única espécie que é capaz de suportar isso. Não é para você suportar isso. E essa espécie, Jesus Cristo, esse ser, esse irmão nosso é que foi capaz de lidar com isso. Você olha isso em João 3,16, que Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho justamente para não morrermos nisso, mas para crer nele, para que a gente tenha a vida eterna. É só Ele que suporta isso. E se você está carregando aí os seus pecados do outro sobre si, isso é um fardo pesado. Compreenda que tanto o seu pecado quanto o pecado dos outros, eles devem estar justamente sobre a cruz de Cristo Jesus, que de forma competente, certo? Consegue carregar todos os pecados da humanidade. Quem? Só Jesus Cristo consegue carregar esses pecados. Jesus Cristo, o Senhor. E aí a gente canta, irmãos, aqui, que temos uma esperança viva. Hebreus 6, 19 a 20, que vai dizer, temos essa esperança como âncora da alma. Onde é que está a sua âncora? Muitas das vezes apagada e acorrentada lá no pecado do passado. E as pessoas são abordadas assim, poxa, mas o que aconteceu com você? Qual o seu trauma? Sabe, a sua âncora está lá e não em Cristo. E aí ele diz, firme, segura, o qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus Cristo nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o nosso papel nisso aqui é em arrependimento, deixar os nossos pecados
em arrependimento, pedir perdão e assumir o perdão recebido por Ele e ser compartilhado, e você deve compartilhar esse seu perdão, esse seu arrependimento com os outros que estão à sua volta, que pecaram contra você. Com os demais, com seu amigo, compartilhar o perdão com o seu inimigo, com o seu ofensor. E Mateus 6,12, o Senhor Jesus já tinha alertado: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Esse é o seu papel, perdoar os seus devedores. Jesus tomou o nosso lugar justamente para assumir os nossos pecados. Quando você olha para Isaías 53:12, você percebe lá que o pai pressionou toda a sua ira ali sobre o seu filho, justamente por conta dos nossos pecados, sobre o seu único filho amado, e ele pressionou de uma vez por todas, no nosso lugar. E por que você carrega essa pressão? Como está em Isaías 53:12, que diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então ele levou o pecado. É para você levar o pecado? Mas a teoria de hoje é: Cristo, ele é assim, num grande e imenso ato de amor e sacrifício inigualável, que ninguém aqui consegue fazer, ele voluntariamente se colocou no nosso lugar ali, assumiu sobre si o peso da culpa dos nossos pecados na vida dele, e essa substituição vicária ali, essa é a essência da nossa redenção. E eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra redenção estava nos louvores nossos. A justa ira do Pai, que deveria recair sobre a humanidade pecadora, justamente como uma consequência das nossas transgressões, ela foi desviada, ela foi direcionada para o seu amado Filho unigênito, Cristo Jesus. Ele suportou sobre si aquela totalidade de todos os pecados do juízo divino, e ele permitiu que eu e você fôssemos poupados da ira do Senhor e tivéssemos acesso e uma reconciliação com o Senhor. Ele carregou isso. Então, queridos, não leve sobre si o que Cristo já levou. Não leve sobre si. Não viva em negação, tá, deste alto preço que Cristo conquistou. E as pessoas são estimuladas a viverem nessa negação. E eu nem tinha programado isso, eu nem sabia. Eu tinha colocado justamente para você lembrar da ceia. Eu nem sabia que eu ia pregar na ceia. Minha esposa me lembrou: hoje tem ceia. Eu falei: é. A ceia que vocês vão tomar, e quando tomar, memorizem isso, lembrem do que eu vou pregar aqui para tomar conscientemente. A ceia, irmãos, que o pão que comemos, o cálice ali que bebemos, o suco de uva que bebemos, é pelo sacrifício de Cristo Jesus, não é pelo seu. E por que você está vivendo como uma alma vicária em sacrifício, carregando o pecado de outro sobre a sua vida? A transgressão do que o outro cometeu sobre a sua vida. A ceia é justamente a proclamação da vitória que desfrutamos, uma vitória conquistada lá no sacrifício de Cristo Jesus. Não há vitória numa alma vicária. Eu sou assim porque... Você é assim porque você está vivendo em negação com Cristo Jesus. Está negando o sacrifício dele. 2 Coríntios 5:21, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você foi justificado. Então não viva em negação.
em Cristo Jesus. Teologicamente, irmãos, e eu digo aqui, segundo a ciência de Deus, tá? Jesus Cristo, ele foi o substituto perfeito, ou o que eu posso dizer, a vítima perfeita. O único capaz de suportar todo o peso de todas as coisas. Isaías 53:4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido por Deus. Ele carregou isso. Então, o alívio do peso dos pecados, da crueldade que muitas das vezes nós cometemos, ou quem sabe a crueldade que cometeram contra nós, aquelas crueldades que cometeram contra você, eles só podem ser carregados na cruz de Cristo, a vítima perfeita. Você não é uma vítima perfeita. Então, lembram-se lá quando João Batista, lá no seu anúncio, lá no deserto, fez um anúncio poderoso, algo assim vitorioso. E ele diz, João Batista, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, não é você que tem que carregar o pecado do mundo. E você louva lá, quem foi perdoado e redimido foi. Cantamos isso. E redimido foi. E as pessoas hoje são definidas pelos seus traumas, pecados que os outros cometeram contra vocês. Ah, igreja, esse não é o conselho de Deus. Essa não é a psicologia de Deus. Psicologia, estudo da alma. Deus estuda a alma de forma diferente. De acordo com seus traumas? Não. De acordo com a perspectiva de Cristo Jesus, o Senhor. Então, não viva uma vida vicária. Não viva uma vida vitimista, anunciando aí o tempo todo o pecado de outros sobre si. Sabe, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Isso é vida vicária. Você está proclamando o pecado dos outros sobre a sua vida. Se de fato cometeram, eu não estou dizendo daquele profissional vítima. Não é isso. Então, irmãos, nesse segundo ponto aqui, não seja vítima. Não seja vítima. Não seja isso, porque revolver ali o que já está declarado como consumado é pecado. João 19, de 28 a 30, Jesus declarou, olha, está consumado, acabou, é isso. Sobre o pecado, é isso, está encerrado. Eu carreguei todos os pecados. Então está consumado aqui, o dito por Jesus significa basta, significa chega de sacrifícios, nenhuma ovelha mais é necessária, quanto mais você. O basta, o chega de sacrifícios, e Jesus está dizendo, olha, eu sou o último, eu sou o suficiente vicário, eu sou a vítima capaz de suportar tudo isso, acabou. Não há mais necessidade de vítimas, Jesus disse. A morte de Cristo, ela é o mais poderoso ali, campo magnético do universo sobre pecados, irmãos, capaz de atrair para si toda a pecaminosidade dos salvos, toda a pecaminosidade que transgrediram e ofenderam você. E devemos ser sacrifícios? Sim, mas vivos, e sacrifícios vivos ao Senhor.
E aí você olha para Romanos 12:1, diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele fala: eu estou pedindo, eu estou clamando pela misericórdia de Deus. Não é só um pedido, sabe? Que se ofereçam como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E hoje o pessoal só está no culto emocional. É o que eu sinto, porque eu sinto, porque eu sinto, porque eu sinto. E devemos ser sacrifício vivo ao Senhor. E muitas das vezes as pessoas estão sendo sacrifícios vivos aos seus ofensores, sacrifícios vivos às suas ofensas, vivendo em sacrifício vivo com quem pecou contra eles. Igreja, vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Devemos sempre olhar através da cruz de Cristo, e se você está salvo, você está protegido pela sombra ali da cruz do Onipotente. Você está guardado. Não há mais necessidade de penitências, não há mais necessidade de, eu inventei uma palavra aqui, vicariedades, não tem mais necessidade de carregar o pecado de outros sobre qualquer animal, carregar o pecado de outros sobre a sua própria vida, sobre um humano. Não tem necessidade de você carregar o pecado de outros sobre si. Deixe os pecados e maldição dos outros para a cruz de Cristo, o Redentor. E as pessoas vivem pelo pecado dos outros e pelas maldições que dizem para eles. Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu, e louvamos aqui que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A maior maldição que poderia cair sobre alguém caiu sobre Jesus Cristo, e Ele é a sua sombra e Ele é o seu protetor. Que maldição está lhe oprimindo? Sendo que a maior de todas, Cristo Jesus carregou. E aí, Colossenses 1, de 13 a 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. 1 Pedro 1, 18 a 19, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Essa é a vida de quem não tem Cristo Jesus, a Bíblia diz, vazia de viver. Transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então, irmãos, mas isso sim você deve viver, por isso aqui, por essa razão, mas não pelo pecado de outros. Você viver assim o pecado de outros é assumir a vida de castigo, e isso é evidentemente algo insuportável. Por isso as pessoas não aguentam mais. Um outro ponto aqui: o pecado do outro não é sua identidade. O pecado do outro não é a sua identidade. Usualmente, algumas formas de lidar com a questão aí do pecado dos outros fazem com que a vítima do pecado dos outros assumam rótulos, que eu acho que vocês conhecem. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos, já falei demais. Alguns rótulos chamados de transtornos. Já ouviram falar? Como parte aí do seu RG, como parte do seu CPF, como parte da sua identidade, como se fosse um nome composto ao seu nome.
prazer, fulano de tal, transtorno X. Como se fosse por sobrenome trauma. Então, o que fazer com o pecado dos outros sobre você? Ou você está dizendo, o que eu posso fazer com o pecado dos outros sobre mim? Como é que isso é inerente à ação do outro e não propriamente sua? Como é que eu posso controlar isso? Como é que eu vou lidar com essa questão? É impossível você lidar com tentar evitar que alguém faça alguma coisa contra você. Uma hora ou outra vai acontecer. Se você estiver, por exemplo, na faixa de pedestre, você faz certinho, você passa na faixa. Vou dar um exemplo aqui para humilhar a gente, tá bom? Você passa na faixa de pedestre como um cachorro, porque os cachorros passam na faixa de pedestre certinho. Você faz como um cachorro, você passa na faixa de pedestre certinho, você toma todos os cuidados, mas chega um carro, vem e às vezes o quê? Te atropela. Você fez o certo, mas às vezes essas coisas acontecem. Fogem o quê? Ao seu controle. Então o pecado dos outros, às vezes você faz tudo certinho, você age corretamente, mas mesmo assim você foi vítima da ação de outro. Ocorre isso? Ocorre. Então quando alguém lhe faz realmente de vítima, e eu não estou dizendo que você não foi vítima, e que vítima não existe, não é isso, tá bom? Qual deve ser a sua atitude cristã em relação àquilo? Caso você não reaja biblicamente, o efeito a longo prazo é que você começa a assumir essa identidade de vítima de pecado do outro ali eternamente. Isso vai suprimindo completamente a sua identidade em Cristo Jesus. Equivale mais ao temor das ofensas do que o temor a Deus. Você é servo de quem? Eu sou servo do meu trauma. Assim ele diz para mim, eu viverei assim, assim sou eu. Compreende o que eu quero dizer de temor à ofensa e não temor a Deus? Então, quando conversas e percepções pessoais são abordadas por essa ótica do trauma, da ofensa e da dor, expressa verdadeiramente uma idolatria e um temor à sua ofensa. Por que temor? Porque ela está definindo você. E aí eu volto lá para Deuteronômio 6,13, que vai dizer, olha, teme ao Senhor o teu Deus, é Ele que tem que definir quem você é. A ofensa que define quem você é, se a ofensa define quais são as suas palavras, se a ofensa define quais são as suas ações, se a sua ofensa define como você reage, como você age, eu lhe digo, eis aí o seu Deus, não é o Senhor. E as pessoas justificam, você fez assim porque aconteceu isso com você. Diante de tantas violências, ofensas e injustiças cometidas aí aos filhos de Deus, como é que você começa a olhar a palavra e a história daqueles heróis da fé, aqueles homens e tantos personagens bíblicos, como é que eles se identificavam com as violências que aconteciam com ele? Já pararam para pensar? Eu não vou ter tempo para explorar aqui, eu vou passar rapidamente sobre a vida de Paulo. Só uma biografiazinha rapidinho. Paulo, ele sofreu agressões físicas, Paulo, ele foi torturado, recebeu açoites, castigos, foi açoitado várias vezes, 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas. E aí, com vara 3 vezes, coisa extremamente humilhante e dolorosa. Em Listra ele foi apedrejado. Apedrejado não é uma pedrinha não, tá? Que se levou na testa. As pedrinhas assim. Foi deixado como morto, mas sobreviveu. Depois ele foi preso, prisão injusta, tá bom, irmãos? Em diversas cidades, incluindo ali Filipos, Jerusalém. Passou longos períodos preso. Condições assim de prisão desumana, precária. Depois vocês pesquisam como eram as prisões romanas onde Paulo ficou preso.
E aí ele escreve cartas ainda na prisão, consolando os irmãos, preocupado com o bem-estar dos irmãos, vivendo. Como é que vocês estão? Eu estou muito preocupado com vocês. Recebeu falsas acusações o tempo todo. Muitas das vezes incitaram tumultos contra ele, e aí o pessoal fez um lixamento. Várias vezes. Líderes religiosos fizeram isso nas cidades, traíram ele, falaram mal dele, difamaram ele, atacaram ele, prenderam ele, queriam matar ele. Essa é a biografiazinha dele. Fugiu, pendurado num cesto, por conta da perseguição, escapando ali por um triz. Foi injustiçado juridicamente, de todas as formas. Teve lá diante do tribunal de Festo, de Félix, onde teve acusações, eram motivadas, você vai ver, por questões religiosas que não tinham nada a ver com a lei romana ali. Falsas alegações por perturbar a ordem pública, que era mentira, calúnia, difamação. Não cometeu crimes ali reais contra Roma, foi só difamação. Irmãos, e depois estava esperando no corredor da morte para morrer, e sabia que ia morrer. Sabia que ia morrer. Então, quais seriam os transtornos, se fosse hoje, e Paulo passasse por algum especialista, que seriam ali identificados na vida de Paulo, dado o seu sofrimento? Pararam para pensar nisso? Como é que seria ele? Eu, Paulo, TEPT, transtorno pós-traumático por conta da... Pararam para pensar? E aí eu fiz um cruzamento rápido ali com o manual de diagnóstico e estatística ali, né, dos transtornos mentais, certo? Que as pessoas usam, e aí eu pude enumerar alguns traumas que poderiam, segundo a biografia dele, as ciências terapêuticas aqui, culturalmente, daria aquele tipo de código para ele. E eu sei que vocês já absorveram alguma coisa disso aí. Vocês nunca estudaram, vocês nunca leram, mas eu sei que vocês dominam isso. E isso está tão diluído no nosso vocabulário, na nossa cultura, que a gente já fala naturalmente. Vocês já ouviram falar de TDAH? Vem de lá. Já ouviram falar de TOD, TEPT, bipolar, TOC? Veio tudo daí. Então, uma análise ali com uma mente formada por essa ótica de manual de transtornos, logo associaria prontamente às questões de Paulo alguns possíveis diagnósticos. E aí o pessoal viria Paulo como TEPT, TEPT complexo, TEPT dissociativo, somático, depressivo, ajustamento paranoide. Colocaria ele como personalidade, ansiedade, pânico, agorafobia, estresse agudo, depressão profunda, ajustamento, trauma complexo, e a coisa não para. Mas qual era a identidade de Paulo diante daquelas agressões físicas, diante das torturas, diante das prisões, das conspirações, dos tumultos, da injustiça jurídica, à espera da execução? Como é que Paulo se identificava? Com seus transtornos, com seu passado? Não. Você começa a observar em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, ele vai dizer, olha, é o seguinte, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, guardei a fé, agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E aí, começamos aqui a abertura do culto, falando sobre Apocalipse, a esperança, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E aí diz que Ele me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então ele se via realmente como um filho de Deus, ele se via como certo de uma herança, ele não se via como um derrotado, ele não tinha na sua identidade o que ele era vítima das violências, não.
Pelo contrário, as marcas daquilo lá nele eram cicatrizes em seu corpo, e certamente tinham cicatrizes ali na alma dele, cicatrizes de uma luta dura, mas que com certeza tinha uma vitória confirmada quando ele diz: olha, agora está guardada a coroa da justiça. É isso, eu venci. E como diz ali, e eu agradeço o Paulinho por criar essa expressão, que ele diz assim: olha, são marcas de guerra, irmãos, que era para você colocar, sabe, uma estrela ali, como diz no exército, de prata no seu peito e falar: é isso, e estou vencedor porque Cristo Jesus é por mim. E as pessoas estão olhando: ah, é isso? Contudo, se você não encontrar realmente com orientadores adequados para lhe ensinar e para você abordar biblicamente essas marcas de guerras que estão aí na sua vida, talvez aí em sua análise sempre será pela aquela ótica traumática, da ótica do sofrimento. E não somente isso, você será verdadeiramente estimulado a buscar a situação de vitimista. Essa mentalidade poderá inclusive tornar-se um rótulo atrelado à sua própria identidade, sem perceber. Você não consegue olhar para você sem pensar nesse passado. E a abordagem bíblica, em vez de questionamentos como o que fizeram a você, ao invés de questionamentos de qual é o seu trauma, foca em quais são as suas marcas de guerra para Cristo Jesus. Sabe aquela criancinha, quando, não sei se vocês já brincaram, olha, eu tenho essa cicatriz aqui, você já viu? Não é assim? Jesus mostrou para os apóstolos: estão aqui as minhas cicatrizes. Foi ou não foi? Quais são as suas, para a honra e glória do Senhor? Quais são as suas? Olha, talvez você vai chegar e dizer: pena que eu não consegui ter as mãos furadas com o Senhor. E principalmente pela perspectiva bíblica, quais são os sofrimentos de Cristo que se manifestam? Quais são os sofrimentos de Cristo que estão cicatrizando aí na sua alma, no seu corpo hoje? Ofereça isso como um louvor ao Senhor. Gálatas 6,17: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Agora, uma perspectiva sobre o sofrimento. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, a causa do sofrimento, como o trauma, é sempre externo. É uma agressão, é uma injustiça. E a solução para esse manual aí, de diagnóstico, é a evitação de estímulos traumáticos e o tratamento de sintomas. Já na visão bíblica, embora a Bíblia não minimize de jeito nenhum o impacto que o trauma externo tem acontecido com você, nós não minimizamos. Se a justiça aconteceu, se a injustiça aconteceu, a sua dor é legítima. E ai que dor. Nós vamos chorar com vocês. Mas, ainda que não minimize, a palavra de Deus, ela nos ensina que a verdadeira batalha, ela reside lá no coração, que é o centro dos seus pensamentos, das suas crenças, que é o centro das suas reações, conforme a gente olha em Mateus 15:19, conforme a gente olha lá em Provérbios 4:23, e aí Mateus 15 vai dizer: pois do coração saem o quê? Os maus, os pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades que acontecem, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, a sua ação, a sua reação, o seu estilo de vida, a forma de você entender e conduzir todas as coisas.
E aí Provérbios 4:23 vai dizer que você tem que guardar justamente o seu coração, porque dele vai se originar o seu estilo de vida, a sua forma de encarar as coisas, a sua forma de viver. A Bíblia oferece ali a verdade de que a justiça pertence a Deus. Você observa isso em Romanos 12, de 17 a 20. E aí o próprio Cristo, durante toda a sua violência, toda a injustiça que aconteceu com Cristo, diante de todo abuso que aconteceu com Cristo, Ele mesmo entregou o seu sofrimento confiadamente ao Supremo Juiz. Ele crê que Deus viu e Deus julgará a questão. Isso você olha em 1 Pedro 2:23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, a palavra de Deus afirma que o verdadeiro conforto e coragem vem do Espírito Santo, e é Ele que nos capacita a enfrentar as circunstâncias da nossa vida. Você vê isso em Mateus 7, de 3 a 5. E não apenas evitar, como o manual fala. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta na viga que está no seu próprio olho. E aí ele vai dizer: como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira a viga do seu olho. E aí você vai ver, tem uma ação. Ele ajuda você, a palavra de Deus mostra que você enfrenta e tem condição de enfrentar. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você não evita, você viu o pecado, você sabe qual é, você nomeia e fala: olha, isso aqui você pecou contra mim, está errado nisto. Mas o manual diz: não se aproxime, evite. E aí, 2 Coríntios 1, de 3 a 4, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias de Deus, de toda a consolação. Então Deus consola em todas as coisas. Para quê? Para evitar, eu vou evitar isso porque já aconteceu comigo, por isso que eu não me dou bem com a questão. Não, ele vai dizer que nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com consolação que recebemos de Deus. Olha, você é tão curado que é capaz de consolar o outro com o sofrimento que aconteceu com você. Não é evitação de assunto, você toca no assunto, chora com o outro e fala: eu estou junto com você e você vai sair comigo dessa. Vocês estão entendendo para onde eu estou direcionando a coisa? É contracultural, irmãos. E aí a paz verdadeira, a paz de Cristo, que transcende a circunstância e quaisquer impactos ali que os traumas externos tenham submetido você, ela invade a sua vida. Quando você olha Filipenses 4:7, diz: então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus pensamentos, guardará o seu coração, guardará a sua vida em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, em João 14:23, diz: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Essa é a sua identidade, sem perturbação e sem medo. E as pessoas são definidas pelos seus. Sabe, eu não estou dizendo que você vai sair daqui e falar: talvez Deus opere, e você sai daqui como o He-Man, né? Isso é coisa de desenho antigo, tá, irmãos? Mas talvez hoje vai ser uma simples percepção: Pai, perdoa-me pela incredulidade, muda o meu coração. Talvez você vai ter que ouvir isso mais e mais vezes. Mais e mais vezes. A alma vitimista não tem suas compreensões guardadas pela palavra de Deus. E deixa justamente de desfrutar da paz de Deus,
que foi a nós anunciada. Concluindo, irmãos, para vocês terem uma perspectiva sobre a esperança, e cantamos aqui, né? Louvamos a Cristo hoje. Sou preso da esperança que liberta e dá paz e me faz viver. É isso? Vocês são presos da esperança? Ou vocês estão presos aos seus temores? Que dá paz, me dá viver. E é notável a deficiência de esperança eterna que muitos tratamentos, por falta de um déficit da compreensão bíblica e na aplicação do poder e da orientação da palavra de Deus, pode dar. Não gera esperança nenhuma de sair daquilo. Sem a palavra de Deus, muitos têm a sua esperança limitada ao que chamam de remissão. Ou seja, uma pausa nos sintomas. Ele está lá e você tem que cuidar, porque senão a qualquer hora ele pode voltar. E aí, no máximo, a esperança que podem dar é o retorno do funcionamento. Você vai ser funcional e você vai voltar a agir novamente. É o máximo que pode dar. Mas cura definitivamente aqui, uma cura definitiva para a alma ferida, jamais. Apenas uma gestão ali do que chamam de doença, uma gestão do que chamam de transtornos, fazendo com que a pessoa seja, no máximo, funcional. Mas quando você olha para o manual bíblico, observamos aqui que o cristão ele não deve buscar apenas a remissão. Ele não deve buscar apenas ser funcional novamente. Não, nesse mundo. Mas que o cristão deve buscar a completa regeneração para a glória eterna do Senhor. A nossa esperança não está sujeita e passiva a um diagnóstico, não está sujeita e passiva às promessas do mundo, do que o homem diz, não. Mas a nossa promessa é de que Cristo, no futuro, enxugará todas as nossas lágrimas, de que não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E isso deve, irmãos, quando a gente olha para Apocalipse 21:4, isso deve encher o seu coração de alegria, deve energizar você. E essa perspectiva eterna é o que dá sentido hoje. E o culto foi aberto com Apocalipse. Essa perspectiva eterna é que vai dar sentido ao crente para suportar todas as agressões, todas as injustiças desse tempo presente e apresentá-las ao Senhor como marcas de guerra. Não é drama de guerra, marcas de guerra. E 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. E aí, ao ler essas palavras, você deve permitir que essa mentalidade de vítima se transforme em uma atitude de: olha, eu sou vencedor em Cristo Jesus. A minha esperança, ela é viva. A minha esperança, ela é eficaz. Essa mentalidade de dependência, essa mentalidade de martírio, ela de vicário, ela precisa ser desfeita. A liberdade ela ocorre quando recusamos essa narrativa que tem se imprimido por aí, rompendo, e a gente precisa ser livre para romper com esses grilhões do passado que já se foi. E os louvores, irmãos, que a gente cantou, está misturado com tudo isso. E tudo programado por Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação. Está escrito aqui? As coisas do passado estão em remissão, é isso? Está em pausa, é isso? Está em remissão e pelo menos você é funcional. Está escrito isso? Oh, as coisas do passado passou, irmãos. As coisas antigas já eram, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não há necessidade alguma de você permanecer ali cativo aos episódios atuais, você continuar acorrentado aos episódios do passado, seja lá o que for, seja de discriminação, seja de opressão, seja de injustiça, seja de experiências verdadeiramente dolorosas, qualquer outra violação grave. Seja pecados que os outros cometeram contra você, ou seja até a sua geração, como o pessoal prega por aí. As coisas antigas passaram. E as pessoas estão doidas para voltar ao passado na sua cabeça. Aliás, a maior das abordagens é: como foi o seu passado? É essencial aqui você recusar esse papel de vítima. Alguém já foi vítima no seu lugar. Hebreus 10:10 diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Um sacrifício basta. Caso você ainda esteja pensando assim: olha, eu sou um sacrifício vivo, eu ainda vivo dessa coisa, eu vivo dessa forma, então é o momento de você se arrepender, pedir perdão a Deus e começar a renovar a sua mente e o seu pensamento em Cristo Jesus. Um passo decisivo aqui para a superação é justamente essa escolha criteriosa, de você saber quem vai ser o seu mentor espiritual. O seu tratamento bíblico qualificado para você poder oferecer e ter, muitas das vezes, um suporte seguro e competente ali para lidar com a trauma ou tristeza, aquilo que lhe ocorreu, numa perspectiva bíblica. E permanecer refém ali da sua identidade, por mais justificável que seja, dessa identidade de vítima, por mais que a sua dor tenha sido justificável, realmente foi uma coisa horrível que aconteceu, mas você viver com isso atrelado à sua identidade impede a transformação, impede a renovação da sua mente. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E já rapidamente aqui, para você não ficar sem esperança, você não foi salvo para se identificar, para ter o seu nome, para ter a sua identidade dia a dia, à semelhança de seus traumas, à semelhança de suas violações, à semelhança das suas injustiças, à semelhança dos seus abusos. Não! Você não foi salvo para isso. Você foi salvo, como propusemos aqui no título, para romper essa identidade de vítima. Você foi salvo para, dia a dia, cada vez mais, assumir uma identidade, a imagem do seu Salvador. A sua identidade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a sua identidade. 2 Coríntios 3:18 diz assim: assim, todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, não é do seu trauma, não é do que lhe fizeram, não é do seu sofrimento, não é dos abusos, não é da injustiça, mas é a imagem do Senhor, qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você, irmãos,
vocês não são a imagem do pecado que cometeram contra você. Você não é a imagem do pecado que cometeram contra você. Mas a imagem de Cristo Jesus, uma imagem restaurada pelo poder de Deus. Amém? E para quem entendeu, até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Agora tome a sua ceia, pegue aí o seu pão, o seu vinho, o seu suco de uva. E se você está levando uma vida vicária, tentando o sacrifício, uma vida de vitimista, arrependa-se, porque esse sangue, essa representação do pão, do vinho, da uva aqui, é pelo sacrifício de Cristo, não o seu. E diz: Senhor, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Jesus disse: está consumado. Não há espaço para vítimas mais, para uma identidade de vítima, para colocar um rótulo atrelado ao seu nome, para você viver sempre com referências no passado. As coisas passadas já se foram, eis que tudo se fez novo. Talvez você tenha tomado isso aí ao longo desse ano, nessa identidade, pensando: olha, eu sou assim. Não, isso é a representação da vítima perfeita, Jesus Cristo, Senhor. Ele teve a carne moída pelos nossos pecados. E você não precisa carregar o pecado dos outros. Só Ele suporta isso. Só Cristo foi a vítima perfeita de todos os pecados. Sua identidade? Filho de Deus. Então, vamos comer o pão pensando nisso, em nome de Jesus. Senhor, queridos, e Ele teve o seu sangue derramado. Eu não sei se no que aconteceu com vocês, talvez até o sangue de vocês tenha sido derramado. Mas nada foi igual ao derramar do sangue de Jesus. Vítima perfeita. O seu Salvador, Jesus Cristo, Senhor. E ao participar desse segundo elemento, do suco de uva, pense: esta é a minha identidade, Jesus Cristo, Senhor. A coroa está reservada. Eu tenho marcas de guerra para apresentar. E está reservada para mim. Eu fui redimido. Participemos do segundo elemento. E louvemos ao Senhor.
incomparáveis são as tuas promessas, ó Deus. E queremos, ó Pai, a partir de hoje, eu oro para que esta igreja seja assim, que venha aclamar ao Senhor, e não o seu sofrimento, e não o seu passado, e não a sua dor, mas venha aclamar ao Senhor, e tomar sobre si a identidade de Cristo Jesus, não dos seus traumas, não dos seus sofrimentos, e apresentar, ó Pai, como um sacrifício vivo ao Senhor. E que deixe, Senhor, de ser sacrifícios vivos para os seus passados, que deixem de ser sacrifícios vivos para os pecados que cometeram contra eles, para que deixem, ó Senhor, de ser sacrifícios vivos pela história triste, pela injustiça, pelas violências que lhes foram cometidas, e que venham agir com a nova justiça, de acordo com a identidade deles, Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia e aleluia. Que o amor de Deus, grande amor, a graça salvadora de Cristo Jesus, aquele que sofreu já tudo por nós e não precisamos carregar mais nada, e a aliança do Espírito Santo, que nos traz identificação com o seu Filho e o selo da vitória, sejam com todos essa semana. Vão na paz, que Deus os abençoe. Amém. Obrigado, irmãos.